Olá, gente querida! Hoje é o dia 13 de dezembro. A igreja celebra a memória de uma santa muito popular, Santa Luzia. O livrinho Igreja em Oração da CNBB diz o seguinte: o seu nome evoca a luz. Ela foi martirizada em Siracusa, na Sicília, Itália, no governo do imperador Diocleciano, cerca de 304. Ela faz parte das mulheres mencionadas no cânon romano. O seu culto, universalmente difundido, já é atestado desde o século V. Uma antífona tirada da narração da sua paixão saúda Luzia como a esposa de Cristo. O seu sepultamento em Siracusa, aos 14 de dezembro, é lembrado pelo martirológio jeronimiano do século VI. Obrigado por sua companhia. Obrigado porque você nos acompanha, seja pelo canal do YouTube, seja pela Rádio Maria, seja pelos podcasts. Vamos então meditar o texto do Evangelho de hoje, que é de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. O Evangelho diz que João já veio e os pecadores acreditaram nele. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos naquela semana em que os textos do Evangelho são todos sobre o profeta João Batista. Começou sexta-feira e só vai terminar na próxima sexta, do dia 9 até o dia 16, todos os dias, o texto do Santo Evangelho trata, de algum modo, de João Batista. João Batista é o tema desta controvérsia de Jesus com os chefes dos sacerdotes e com os anciãos do povo.
são membros do Sinédrio, o grande conselho da nação judaica. Jesus começa com uma espécie de parábola. Na verdade, é uma estratégia muito utilizada pelos profetas. Ele quer provocar uma resposta perigosa dos seus interlocutores. Olhemos então o texto da parábola em primeiro lugar. Ele diz que um homem tem 2 filhos, o pai manda o primeiro trabalhar na vinha, ele diz que não vai, mas se arrepende e termina indo. O pai manda o segundo trabalhar na vinha, ele diz que vai, mas de fato não foi. A pergunta de Jesus é inteligente, mas é também capciosa. Ele quer implicar o ouvinte com a sua resposta. Exatamente como fez o profeta Natã com Davi, naquela história da ovelha, lá de 2 Samuel, capítulo 12. A parábola pode ser lida na perspectiva da resposta dos judeus e dos pagãos. Na primeira aliança, os pagãos não aceitam, mas aceitam Cristo na segunda e definitiva aliança. Os judeus acolhem a primeira aliança, mas rejeitam Jesus como Messias na segunda aliança. Então, sintetizando, de algum modo, judeus e gentios se assemelham aos 2 irmãos que, diante do pedido do Pai, têm atitudes diferentes. Os judeus acolhem a primeira aliança, mas a maioria rejeita Jesus como Messias. Os pagãos rejeitaram a primeira aliança, mas muitos acolheram Jesus como Messias. O contexto, contudo, e a própria interpretação que Jesus dá, nos conduz a outro caminho. O conflito aqui é entre sacerdotes e anciãos do povo, a quem Jesus chama de vós, e os publicanos e as prostitutas do outro lado. João Batista pregou a conversão e o perdão dos pecados. Os sacerdotes e os anciãos do povo não foram capazes de escutá-lo, enquanto muitos pecadores públicos fizeram penitência e deram um novo rumo à própria existência. Nem sempre os certinhos são os melhores filhos. Eu conheço muitas famílias em que, na juventude, por exemplo, um filho ou uma filha deu muito trabalho ao pai e à mãe. Era, como muitos dizem, a ovelha negra, por mais triste e feio que esse termo possa ser. Esta pessoa foi criticada ou criticado por todos os outros filhos, pelos pais, pelos amigos, pelos parentes, pelos vizinhos, criticados por todos. Na velhice do pai ou na velhice da mãe, às vezes esta tal ou este tal é a única filha ou o único filho que ficou por perto para cuidar do pai, às vezes com câncer, em cima de uma cama, até o último suspiro. Às vezes, pessoas de vida irregular são as mais capazes de generosidade, de entrega no amor,
as mais capazes de misericórdia e compaixão. Por isso, não julguemos. Os certinhos, às vezes, são muito mais mesquinhos. A pregação do Batista continua nos questionando e nos conclamando à conversão. Boa oração a todos vocês no dia de hoje. Um abraço, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.